Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Odair, sou filósofo, pedagogo e amante da teologia. Hoje estou convidando você a fazer uma reflexão a partir da obra de Giovanni Martinetti, Razões para Crer. Justamente nós vamos falar sobre isso, as razões para crer. Vamos começar com essa frase de Giovanni Martinetti. A fé religiosa é como uma fenda, através da qual podemos perscrutar o sentido da nossa vida e da nossa morte, o caminho a seguir, o infinito. Mas não será uma fenda plausível se não se apoiar em razões válidas para crer que Deus existe, que se revelou e que se pode confiar em Cristo. Bom, obviamente que Giovanni Martinetti, como teólogo cristão, ele está falando para os cristãos, né? É interessante que ele começa a abordagem do livro já usando uma linguagem, né, figurada, falando da fé como uma fenda, que é possível a gente prescrutar a outras realidades que dá sentido à nossa existência, à nossa vida. Porque aquelas perguntas que os filósofos sempre fizeram, e os teólogos também fazem, né, por que estamos aqui, né, de onde viemos, né, e para onde vamos? A vida termina aqui? Ela continua? Nós somos apenas matéria ou nós somos também espírito? O espírito sobrevive? Como que é essa realidade, né? A fé, diz ele, é essa fenda que permite que nós possamos visualizar um pouco do que tem do outro lado, né? Então, assim, a fé não é a visão clara e perfeita da outra realidade. Não, ela é um caminho, ela é uma rota. A fé, ela é, como diz ele, uma fenda por onde eu olho e enxergo o outro lado da vida. Mesmo que a gente não tenha fé em Deus, né? Mas você tem que ter fé em alguma coisa. Seja a fé, né, entre aspas, que você tem quando você vai deitar e acredita que no outro dia você vai acordar, né? Então você crê, você tem esperança. Aquela fé, né? Aquela crença de que você vai chamar um motorista de aplicativo e ele vai te levar no lugar aonde você quer, no tempo que você quer e com segurança, né? Então isso aí, o sentimento religioso, ele está dentro de nós, em todos os níveis, né? Só que algumas pessoas que são os crentes, eles colocam essa fé, né, num nível maior, porque abrange o sentido da existência. E o sentido da existência é dado com a crença no Criador. Diz Giovanni Martinelli, os ateus dizem que se Deus existe, o homem não é livre. No entanto, se cada motorista tiver a liberdade de estabelecer as suas próprias leis de trânsito, ninguém terá a liberdade de transitar. Ora, o homem não criou as leis que regem o seu organismo, né? As leis que regem o nosso organismo já estão feitas, já estão aí. O ser humano, cabe ao ser humano estudá-las para compreender e assim tratar de doenças, tratar de problemas degenerativos, para que possa ter uma vida mais saudável, né, mais eficiente e mais feliz. Mas as leis que estão no organismo não foi o ser humano que criou, elas estão ali. Então, assim, quando se estuda o genoma humano, se é possível ver lá dentro do código genético tendências a doenças, né, potenciais doenças degenerativas, que vão culminar na vida daquele indivíduo. É certeza? Não, porque existem os fatores também sociais, os fatores ambientais que vão interferir. Mas dentro do código genético já está escrita as leis da vida, cabe ao homem interpretá-la. E da mesma forma, as leis espirituais já estão escritas, porque fazem parte da natureza espiritual do ser humano. Assim como as leis da natureza, as leis do nosso corpo, já estão escritas no nosso código genético e precisam ser interpretadas para que nós possamos ter uma vida saudável, também as leis espirituais, da natureza espiritual do ser humano, já foram feitas, já estão escritas nesse código genético do ser humano. Cabe ao ser humano estudar,
aperfeiçoar e entender para que ele possa ser feliz. E é justamente o papel da teologia, da filosofia também. Quando nós falamos em ateus, né, grandes ateus como Nietzsche, como Feuerbach, como Marx, eles tiveram um papel importante para ajudar os cristãos, principalmente, né, viviam naquela época, a purgar, ou seja, a purificar a sua fé, a tirar os vícios, aquilo que de fato atrapalhava a fé. Né? Freud, Sartre, tantos outros que criticaram a fé não estavam errados. Na verdade, eles estavam ajudando a nós que cremos a crer com mais sabedoria. Então, o ateu, esses ateus, eles estavam, na verdade, questionando uma visão de Deus que não cabia na consciência do filósofo, né? E que, de fato, se provou inverídica. Né? Basta nós olharmos tantos erros do passado, cometidos por uma falsa visão de Deus. Né? Então, não precisa nem citar todos esses exemplos. Mas como diz Giovanni Martinelli, se todos os motoristas puderem criar sua própria lei, então ninguém vai ser feliz. Né? Então a lei de trânsito, ela ajuda para que todos possamos ser felizes no trânsito. E assim todas as leis, todas as regras, todos nós sabemos assim. Né? É impossível viver num mundo sem regras, é viver num lugar sem regras. Mas o difícil do ser humano é que egoisticamente ele tem dificuldade de entender isso. Então vou dar um exemplo. Quando eu dava aula para as crianças pequenas, 7, 8 anos, 9 anos, e quando eu entrava numa sala de aula e eu começava com uma pergunta sobre a questão da liberdade, quando eu começava a falar para eles assim, você já imaginou se não tivesse as leis de trânsito? Se cada um pudesse andar do jeito que desejasse, como é que seria? Nossa, todos eles praticamente, né, com exceção de um ou outro ali, ficavam espantados e começavam a falar que ia ter acidente, que pessoas iam morrer, que ia virar bagunça, que ninguém conseguia andar na cidade, né? Então, assim, eles compreendiam a situação, porque eles estavam vendo de fora, né? Eles não eram motoristas, eram crianças de 7, 8 anos. No máximo, eles andavam atrás, na cadeirinha, com os pais. Então, eles não tinham a visão do que é ser motorista. Mas quando eu inverti a pergunta, né, quando eu chegava numa outra sala, e em vez de eu começar por esse questionamento do trânsito, eu falava o contrário, eu falava assim, vocês já pensaram se a escola não tivesse regras? Como que seria? A reação deles era outra, eles ficavam eufóricos. E a maioria deles, com exceção de alguns, né, ao contrário, então a maioria deles ficava eufórico e dizia, nossa, ia ser muito legal, a gente ia poder fazer o que quisesse. E aí eles não conseguiam, por exemplo, perceber que é a mesma coisa do trânsito. Se cada um puder fazer o que quiser, não existe felicidade. Porque a minha felicidade atrapalharia a felicidade do outro. Né? Se uma criança quiser fazer o que ele quiser na sala de aula, ele vai causar a infelicidade de tantas outras crianças e do professor, né? E do diretor e dos pais. Então, assim, eles não conseguiam perceber. Por quê? Porque aí eles estavam dentro da situação e pesava a questão egoística do prazer pessoal, né? Então era uma vivência deles. Aí é diferente. Então o ser humano, quando ele coloca isso, a morte de Deus, como fator decisivo para ele ser feliz, né? Então Deus morreu, né? Quando se coloca isso, na verdade está pensando de forma egoística. Então isso nos faz pensar naquilo que Dostoiévski falou, né? Se Deus morreu, então tudo é permitido. Né? Porque Deus representa a unificação dos valores, de uma ética universal válida para todas, para todos e para todas. Quando você tira esse princípio unificador, você fragmenta essa ética. E aí nós temos aquela fala de Protágoras, lá na Grécia, né? O homem é a medida de todas as coisas. Então nós caímos num relativismo moral, num relativismo mesmo ético. Só que viver uma vida sem fundamentos éticos válidos para todos, pautado apenas na minha
na minha busca egoística pelo prazer, ela não se sustenta. Deus escreveu a lei moral na consciência de cada ser humano, mas como esta costuma ser ofuscada por desejos e paixões, ele a manifestou claramente por meio de Cristo e de sua igreja na revelação. Por esse motivo, as razões para ter fé são a bússola que marca o norte igual para todos. Se a agulha se desmagnetiza, o timoneiro não pode mais ir aonde quer. Ele é livre, mas não há vantagem nisso. É interessante essa linguagem de Giovanni Martinetti comparando a fé com uma bússola. Então, o timoneiro está no barco, né? Ele precisa da bússola para saber o norte, para onde que ele vai. Ora, se a agulha da bússola se desmagnetizou, se a agulha da bússola não tem mais o magnetismo dela, se ela não consegue mais indicar a direção, o timoneiro agora é livre. Ele pode ir para onde ele quiser, só que não há mais vantagem nisso. Então, a fé como uma bússola, ela não tira, ela não priva a liberdade do ser humano. Ao contrário, ela ajuda, ela quer ajudar o ser humano a chegar ao caminho indicado, ao norte, ao objetivo, ao sentido da vida, né? Aí você pode dizer assim, mas muitos cristãos, muitos religiosos fazem coisas absurdas, né? E não precisamos nem citar terroristas muçulmanos, não. Podemos ver dentro da nossa própria religião, né? Podemos falar aqui do nosso próprio mundo, do cristianismo mesmo, né? De quantos absurdos acontecem, e muitas vezes pautados pela fé. E não precisa estar aqui citando de Inquisição, cruzadas, não. Pode ser coisa atual mesmo, né? O fato de muitas vezes, por exemplo, a exploração da fé de pessoas simples, né? Que são exploradas e muitas vezes lesadas. Mas quando nós falamos disso, nós estamos falando de uma ética, né? E de uma moral individual que faz com que o indivíduo use a fé para explorar. Mas nós não estamos criticando a fé. A fé não. A fé, ela é a bússola, ela dá sentido à existência, né? E ter Deus como um princípio, crer nesse Deus e nas suas verdades reveladas, vai nos ajudar a enxergar o norte de nossa existência. O contrário, não ter essa bússola, que beleza, eu sou livre agora, eu posso fazer o que quiser, tomar todas as escolhas, só que eu não vou chegar a lugar nenhum, né? Então, assim, não há vantagem nisso. Qual é a vantagem de você ser livre e não saber aonde ir? Não é? Vamos fazer uma comparação simples para a gente entender como que se dá a questão da fé, da revelação, né? Quando a gente coloca a questão de um livro sagrado, etc. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar duas pessoas aqui do Brasil e sendo enviadas para a Europa, para uma cidade turística lá, Suíça, Londres, sei lá, qualquer outra cidade. Vamos colocar essas duas pessoas lá e vamos falar para elas que elas têm 7 dias, uma semana, e que elas têm 7 dias para desfrutar daquela cidade. A única diferença entre elas é que a primeira recebe um livro, recebe o livro, ou seja, um guia turístico, com um mapa da cidade, os principais pontos turísticos, lugares onde ela pode visitar de graça, aqueles que ela precisa pagar, onde ela comer, onde ela dormir, costumes da cidade. Naquele livro tem um pouco do costume daquele povo, até mesmo de regras de conduta sociais, de trânsito, né, como na Inglaterra, né, que a direção é diferente, né? Então, assim, essa pessoa recebeu tudo isso. E aí você coloca a segunda pessoa não recebeu nada. Ela foi deixada ali. E aí então, nós temos aquela pessoa com aquele livro. Olha, ela não é obrigada a seguir aquele livro, tá? Mas nessa história aqui vamos
entre aspas, que ela seja determinada para que ela siga aquele roteiro, porque é uma pesquisa, é um teste. E a outra não, a outra está livre. A gente simplesmente fala para ela, olha, você está livre, você pode desfrutar a cidade do jeito que você quiser, tá? Pronto. No final de 7 dias, o que vocês acham que pode ter acontecido com aquela pessoa? Né? Ora, aquela que tem um livro, ela tem um norte, ela tem um objetivo, né? Ela sabe onde chegar. Então ela vai aproveitar mais do que a cidade oferta, né? Do que aquela outra que ficou lá. Ela é livre, ela não tem um livro para seguir, só que ela não sabe onde ficar, ela não sabe onde comer, onde tem os melhores lanches, melhor almoço, ela não sabe onde os melhores pontos turísticos. Se ela quiser, ela vai ter que perguntar, e perguntar muito, e confiar naquilo que as pessoas estão dizendo. E pior, tem que entender, porque é outra língua, é outro costume, é outro povo, não é? Então, se nós pudermos perceber, por exemplo, nessa questão do livro, da lei, parece que ela vai tirar a liberdade daquele que recebeu o livro, porque vai ter que seguir aquele roteiro. Mas se nós analisarmos por outro lado, aquela pessoa que recebeu o roteiro, ela está mais livre do que a outra, porque a outra, nessa pretensa liberdade de poder fazer o que quiser na cidade, ela não sabe por onde começar, né? Então, assim, a liberdade pode, inclusive, fazer escape dos nossos próprios desejos, né? A pessoa ficar perdida em tantas coisas e não aproveitar, né? Porque ela não tem um roteiro, ela não tem um planejamento de vida, ela não tem um plano. Então, quando nós falamos de livro sagrado, quando nós falamos de religião, quando nós falamos de fé, nós estamos falando desse roteiro, dessa bússola que guia a nossa vida. Ok? Quando alguém perguntou para a mulher de Albert Einstein se ela entendia da teoria da relatividade, se ela sabia explicar, compreendia, ela disse que não. Porém, ela falou: eu não entendo, mas eu conheço o meu marido e eu sei que se pode confiar nele. Isso daí é fé, não é? O crente, aquele que crê, é como a mulher de Einstein. Isso mesmo. Não é? Olha, eu não entendo por que de tudo isso, por que desse mundo, por que tudo existe, por que eu existo em vez de não existir. Eu não entendo por que inocentes morrem muitas vezes. Aquele que é mau, muitas vezes causa a morte daquele que é bom. E fica impune, parece que fica impune. Eu não entendo muitas vezes porque alguém que é inocente, uma criança, está sofrendo. Mas eu conheço o autor de tudo isso aqui. Eu aprendi a conhecer. E eu posso confiar nele. Então eu confio que tudo tem uma razão de ser. Que um dia tudo vai ser esclarecido. Essa é a atitude do verdadeiro crente, aquele que crê. Apesar dos pesares, ele confia. A mina mais inexplorada do mundo é aquela constituída das razões para crer em algo que dê sentido à vida. Muitos crentes agem como um homem que tem uma conta no banco. Talvez tenha fundos, mas ele tem medo de verificar, porque só o fato de achar que pode contar com aquele dinheiro lhe dá uma sensação de segurança e faz com que durma tranquilo. Enquanto isso, os não crentes continuam não acreditando e aumentando o número porque os motivos dos crentes se revelam pouco consistentes.